Olá, galera! Chegamos à unidade 2 e nesta unidade 2 nós vamos estudar os conteúdos funcionamento básico de um computador e processadores de texto. Nesta unidade, vocês vão entender como o computador funciona e também irão aprender a utilizar o processador de texto, o Word, para deixar os seus textos com padrão profissional. Então vamos lá. O funcionamento do computador, ele se dá da forma que está ilustrada aqui no slide, tá? Os periféricos de entrada, eles vão enviar comandos para o processador tratar. O processador, ele vai tratar esses comandos através das diretrizes que estão armazenadas na memória. Depois que o processador termina o tratamento dos comandos, depois que o processamento é finalizado, o resultado é enviado para os periféricos de saída. Então, esta é a forma do funcionamento do computador. Tá? Através dos periféricos de entrada, o usuário vai enviar comandos para o processador tratar. O processador vai tratar todos os comandos, todos os dados recebidos através das diretrizes que estão nas memórias e depois o resultado do processamento será enviado para os periféricos de saída. Então, vamos agora falar de processadores de texto. Os processadores de texto são programas projetados para a elaboração de praticamente qualquer tipo de texto. Qualquer tipo de texto você pode estar elaborando nos processadores de texto. Currículo, declarações, atas, documentos pessoais e assim por diante. Tá? Os principais ou os processadores de texto que são mais utilizados são o Word, do pacote Office da Microsoft, e o Writer, do pacote gratuito OpenOffice ou o LibreOffice. A tela principal do Word, ela está ilustrada aqui nessa imagem. No topo, nós temos a barra de título. A barra de título ela vai estar mostrando o nome do documento que está aberto. Quando abrimos um novo documento, aparece aqui documento 1, é um documento em branco que você vai usá-lo para criar aquele documento que você tem necessidade. Depois que você salvar esse documento, você vai ver nessa barra de título, você vai ver o nome que você deu para o documento. Tá? Quando você salva, você dá um nome para o documento e na barra de título você vai ver o nome que você deu para o documento, o nome que você batizou o documento. Aqui na parte esquerda, no canto esquerdo da barra de título, nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra de ferramentas de acesso rápido, ela mostra as ferramentas que são mais utilizadas no cotidiano nesse processador de texto. Essa barra de ferramentas ela é personalizável, ou seja, você pode colocar outras ferramentas aqui, aquelas que você considera que são essenciais para o uso no dia a dia. Tá? Então aqui você vai estar colocando as ferramentas que você tem a necessidade de usar com mais frequência. Abaixo aqui da barra de título, nós temos as guias, tá? Nós temos as guias aqui embaixo da barra de títulos e aqui embaixo das guias nós temos a faixa de opções. A faixa de opções ela vai mostrar as ferramentas de acordo com a guia que está selecionada. Então, a cada nova guia que selecionamos, nós vamos ver na faixa de opções um grupo de ferramentas diferentes. Tá? Abaixo da faixa de opções, nós temos uma régua, a régua horizontal, tá? A régua superior. Aqui à esquerda, nós temos a régua lateral, tá? A régua vertical. Aqui no centro, nós temos a área de edição do documento, a página em branco que você vai utilizar para elaborar o seu texto, elaborar o seu documento. Aqui embaixo nós temos a barra de status e no final da barra de status nós temos a escala de zoom. Tá? A barra de status ela mostra informações importantes como a quantidade de páginas do documento que está aberto, a quantidade de palavras, o idioma e assim
nós teremos essas informações aqui sendo disponibilizadas nessa barra, a barra de status. A primeira guia do Word é a guia arquivo. Nessa guia arquivo nós encontramos as opções de salvar, salvar como, abrir, fechar, que são opções importantes que nós vamos estar usando no cotidiano ao estarmos manipulando esse processador de texto. Eu coloquei uma observação aqui que é super importante. Tenha cuidado ao usar as opções salvar e salvar como. Por que que requer cuidado a utilização dessas duas opções? Aqui nós temos a definição. Na primeira vez que você vai salvar o documento, você pode usar qualquer uma das duas opções. A primeira vez que você vai salvar o documento, você pode usar a opção salvar ou a opção salvar como. Você tem liberdade para escolher qualquer uma dessas opções. Mas quando você abre um documento, faz alterações e quer salvar uma nova versão, sem perder a versão antiga, a versão anterior, você deve usar apenas a opção salvar como. Se você abre um documento que já existe, um documento que já tem um pendrive ou mesmo na memória do computador, você faz edições nesse documento e depois quer salvar uma nova versão desse documento sem perder a versão antiga, você precisa usar a opção salvar como. Não use a opção salvar, porque a opção salvar vai salvar essa última versão substituindo a versão antiga. Você vai perder a versão antiga se você fizer alterações e usar depois a opção salvar. Nesse slide, nós temos ferramentas para formatação de texto. Aqui nós temos a caixa que altera o tipo de fonte, uma caixa que altera o tamanho da fonte e outras ferramentas importantes que irão fazer essa formatação do texto. Sempre que você tem necessidade de formatar o texto, você seleciona o texto e usa essas opções aqui de acordo com a necessidade do momento. E essas opções de formatação de texto, elas estão disponíveis no grupo fonte, na guia página inicial, que é a segunda guia da janela do Word. Ainda na guia página inicial, você tem à disposição as opções de alinhamento. Aqui nós temos alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Tá? São opções de alinhamento do texto. Elas irão definir a forma que o texto vai estar organizado na página do documento. E temos também as opções de estilo. Os estilos são formatações predefinidas para texto. Um conjunto de formatação. O estilo que você escolhe um conjunto de formatação particular àquele estilo. Conjunto de formatação contendo tipo de fonte, tamanho da letra, cor da letra, espaçamento entre linhas e outras opções. A próxima guia é a guia inserir. Na guia inserir, nós temos a opção de tabela. Nós podemos inserir uma tabela pela guia inserir. Quando clicamos em tabela, nós temos a visualização aqui desta área para a inserção de uma tabela de maneira rápida, apenas posicionando o mouse aqui no bloco que determina a dimensão da tabela que você precisa, a tabela já é inserida com a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que corresponde ao bloco que você clicou aqui nessa área de inserção rápida de tabela. Além da tabela, nós temos também o grupo ilustrações, onde podemos inserir imagem, clip art, forma geométrica, smart arts, que temos organogramas e outros em smart art. Podemos inserir gráfico e podemos inserir instantâneo, que é um print da tela. Tá? Todos esses recursos estão disponíveis na guia inserir e você pode estar utilizando para assim melhorar a apresentação do conteúdo do seu documento. A próxima guia é a guia layout da página. A guia layout da página, ela apresenta
Aqui é a opção de imagens, tá? A ferramenta de imagens para você definir a dimensão das imagens do seu documento. Orientação, para você definir se a página do documento vai ficar na orientação horizontal, digamos que seja a página deitada, e orientação vertical, que podemos dizer que é a página em pé. Ok, temos quebras, que podemos definir quebras de página, quebra de coluna e outras. Tamanho do papel, que pode ser A4, A5 e outros. Colunas, selecionamos o texto e podemos dividir esse texto em 2 colunas, 3 colunas ou outras. Tá? Essas ferramentas estão disponíveis aqui na guia layout da página e elas lhe ajudam a estar configurando a página do seu documento, configurando o texto do seu documento. Aqui nesse slide nós temos uma prática. Eu peço que vocês abram um documento novo, que vocês digitem essa função no documento novo, apenas essa função, o documento em branco você vai digitar essa função, igual rand, entre parênteses 3,6, fecha o parêntese e dá Enter. Quando você digita essa função e dá Enter, logo depois do parêntese, automaticamente aparece um texto predefinido com informações básicas do Word, e só vai servir esse texto nesse momento para que você pratique a formatação. Então, digitem essa função, apertem Enter, usem o texto que vai aparecer automaticamente para praticar a formatação que está definida aqui. Tá? Você vai digitar depois que aparecer o texto, você vai dar um Enter na primeira linha para abrir espaço para digitar um título. O título do texto vai ser esse, Prática 1 de Word. Tá? Você vai colocar esse título com o tipo Arial, tamanho 16, negrito e alinhamento centralizado. O título vai ficar no centro da linha, tá? No topo da página. O corpo do texto, que é aquela parte do texto automático, ele vai estar com a fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado. Aí você vai salvar o documento pode até colocar o nome desse documento com aqui o título, Prática 1 de Word. Pode salvar esse documento colocando este nome. É importante que você realize essa prática para que você possa exercitar as ferramentas que estão disponíveis no Word para assim você saber utilizar logo mais, tá? Você saber utilizar quando você necessitar fazer um documento, seja um documento em uma empresa, tá? Um documento profissional ou um documento pessoal. Quando você precisar fazer o documento, você vai ter a habilidade de fazer usando o Word. Se ficou alguma dúvida, você pode usar o fórum de dúvidas para estar perguntando, tá? Use o fórum de dúvidas para lançar as perguntas, para que você possa entender aquilo que você não conseguiu entender bem nos slides. Leiam o fascículo, leiam todo o conteúdo disponível no ambiente e a gente se encontra na próxima unidade. Tchau, tchau, abração.